Fala, Senhor, aplica a tua palavra ao meu coração, revela a mim, Deus, a tua vontade, cumpra, Deus, em mim o teu querer, que o Senhor possa, Deus, agir poderosamente na vida, Deus, de cada um que está aqui. Ó Pai, que nós possamos receber a tua palavra com alegria, que nós possamos receber a palavra com fé, que nós possamos receber a palavra, Deus, com uma decisão genuína de colocar em prática aquilo que nós recebemos do alto. Deus, nós te adoramos. Pai, aqueles que estão enfermos, seja com Covid ou outra coisa, Pai, que possa nesse momento oramos por cura. E mais do que isso, por fé. Para que nós não fiquemos pensando, Pai, no mundo como algo somente para cá, mas que nós possamos olhar para a eternidade, porque é para lá que nós iremos viver para sempre. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, eu quero ler o capítulo 34 de Deuteronômio. E Deuteronômio fala de um personagem, no capítulo 34, a morte de Moisés. Moisés, ele teve um relacionamento com Deus tão próximo, que a palavra diz que Deus falava com Moisés como falando Pode falar com força, Gilmar. Deus se relacionava com Moisés como alguém se relaciona com quem? Amigo. Deus falava face a face com Moisés, como alguém se relaciona com um amigo. Amém? Deuteronômio capítulo 34 diz assim: vou ler a partir do versículo 4. E o Senhor lhe disse a Moisés: esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhe disse: eu a darei a seus descendentes. Permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período do pranto e luto. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Versículo 10. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito, contra Faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Amém? Que a palavra do Senhor seja aplicada em nós. Irmãos, pergunta dessa manhã para você é o seguinte: olha, de fato, o ano de 2020 foi um ano um pouco diferente. Nenhum ano é igual ao outro, não é verdade? Alguém já teve um ano igualzinho, não foi tudo igual, fez a mesma coisa. Não acontece. Mas esse ano realmente para todos, para o mundo, para o Brasil, para o Rio, para a nossa realidade, foi algo diferente. Diferente. A formação do Tiago lá no Exército foi diferente de todos os outros anos. Cada ano é diferente, mas dessa vez foi o mais diferente de todos. Por causa da pandemia. Tantas coisas
aula, trabalho, escola, relacionamento familiar, relacionamento com tudo, foi diferente. E cada ano, cada situação, irmãos, que acontece, lembre, eu falei isso lá no início da pandemia, eu falei uma coisa. Deus continua escrevendo a história. Deus é quem está escrevendo a história. Se esse vírus é forjado, é feito em laboratório, é maquiado pelos comunistas, se é um plano do anticristo, se faz parte da União Mundial para causar medo, pânico, para o plano se cumprir, o projeto, seja ele qual for, não importa. O certo é que Deus está escrevendo a história. Tudo que acontece e acontecerá é por permissão de Deus, direção ou permissão de Deus, para cumprir aquilo que Deus falou. Não vai cumprir o que o diabo, o que o anticristo quer. O anticristo faz parte daquilo que o Senhor falou que aconteceria. Então, todas as enfermidades que acontecem, o que vier nesse mundo, Deus continua no controle e escrevendo a história. É fato. Doenças piores poderão vir ou virão, situações nesse mundo virão, porém uma coisa é certa, Deus continua escrevendo a história. E nesse trama, eu quero estar junto com o autor da história. Eu quero que a minha vida seja uma caneta nas mãos do Senhor. Eu quero que a minha vida seja realmente dedicada a Ele, para que nessa história eu esteja onde Deus quer que eu esteja. Para que nessa história eu esteja caminhando para a eternidade. Louco é quem vê tudo isso acontecendo no dia a dia. Louco é quem vê o sol se pôr, o sol nascer. Louco é quem vê todo dia a noite chegar, as estrelas brilhando, a lua. Louco é todo aquele que respira diariamente, que acorda, abre os olhos e respira aquilo que não vem de você, aquilo que não depende de você. Você não gera o ar, você não cria nada, mas você usufrui, você está vivo por causa disso. Ficamos às vezes preocupados com o vírus, mas o Senhor criou anticorpos dentro do nosso organismo. É tudo organizado e bem feito para que consigamos viver diariamente. E quando algum vírus, alguma doença, alguma coisa, algum acidente, algo acontece e o nosso ar vai embora, é porque o Senhor continua escrevendo a história. E nós iremos somente quando o Senhor quiser. De Covid, de acidente, de qualquer outra coisa. Mas louco é aquele que enxerga tudo isso e não se rende aos pés de Cristo, para que Ele possa, através de você, continuar escrevendo a história. Usar a sua vida para glorificar ao Senhor. Nós vivemos para a glória e honra do Senhor. É por isso que nós estamos aqui. Louco é aquele que se apaixona pelo mundo, sabendo que as coisas vão passar tão rapidamente, sabendo que não existe riqueza e tesouro maior do que a eternidade, mas se apaixona por esse mundo, a ponto de colocar as suas preocupações, a sua ansiedade, os seus sonhos e projetos, somente colocá-lo à disposição desse mundo. Agora, aquele que se apaixona pela palavra, pelo Senhor, aquele que se rende à eternidade, ele vive nesse mundo como verdadeiro rico, que nem a morte vai paralisar aquilo que anseia o seu coração, aquilo que ele tem por visão. Irmãos, Moisés, ele foi chamado por Deus, nós sabemos disso. E a pergunta, antes de eu falar de Moisés, que eu falei, o que nós faremos agora? O que você fará? Está acabando 2020, chegando 2021, o que você fará? Irmãos, o que você espera? O que você espera? Como é que foi o teu 2020? O que você tinha planejado para 2020? E a pergunta que eu lhe faço é, o que você aprendeu? O que 2020 te ensinou?
O que 2020 deixou para você para a eternidade? Já pensou sobre isso? Não é possível que você deixe passar essa oportunidade que Deus te deu. Irmão, Moisés tinha 40 anos quando ele decidiu ir visitar sua família. Moisés tinha 40 anos quando ele começou a entender algumas coisas que ele não tinha compreendido antes. E ele sai dali, daquele contexto lá, como filho lá da filha de Faraó. E ele sai e ele encontra seus familiares. Moisés casa. Moisés passa um bom tempo, até que ele tem um encontro pessoal com Deus. E Deus, ele se revela a Moisés, e Deus fala a Moisés naquela sarça ardente. É interessante que Moisés, ele entende a missão dele, já tinha passado algumas coisas na vida, ele já tinha tido muitas experiências na sua vida. Ele já não estava novo, mas até quando ele aqui, no final da vida dele, Deus falou, olha, com 120 anos, ele ainda tinha vigor, ele ainda tinha ânimo. Moisés, ele vai cumprir a missão do Senhor, porque Deus tinha mandado ele lá no deserto, voltar para o Egito, tirar o povo do Egito, presta atenção, e cumprir uma promessa que ele tinha dado a Abraão, a Isaac, a Jacó, uma promessa de levar o povo para uma terra que ele tinha prometido, uma terra que emanava leite e mel, um lugar maravilhoso. Moisés, ele vai cumprir esse propósito. Nós conhecemos a história, ele vai lá diante de Faraó. E Deus faz aquilo tudo, os milagres, as pragas. E o povo sai do Egito debaixo da liderança de Moisés. Não foi isso que acontece? E Moisés vai liderando o povo. Moisés vai liderando o povo para uma terra prometida. Irmãos, Moisés e o povo saíram e chegaram logo na terra prometida? Canaã que ele tinha prometido? Eles ficaram quantos anos no deserto? Quantos anos? Irmãos, 40 anos no deserto. Que coisa louca. Você já parou para pensar nisso? Ele recebeu uma missão de Deus. Vai lá, tira o povo, leva para essa terra. Você já percebeu que Moisés não entrou na terra? Você sabe disso, né? Ele não entrou. Parece uma injustiça tão grande. Porque ele foi lá, galera, vamos embora. Deus mandou, eu vim buscar vocês. E a galera sai com ele. E você sabe que ele passou 40 anos de prova, irmão, uma prova muito maior por causa do povo. Claro que já toda aquela situação no deserto, às vezes a gente está falando aqui das doenças, pandemia, imagina tudo que eles enfrentaram no deserto, complicações, e dali surgiram muitas leis, inclusive, para ajudá-los a não pegar uma doença. As leis do Senhor falam sobre todas as coisas, inclusive lavar as mãos, de como você devia fazer suas necessidades, e muitas vezes para que você não contaminasse. Antigamente não existia, muito menos ali onde eles estavam naquela situação, todo esse cuidado, né? Não, irmãos, eles ficaram ali, toda a situação às vezes precária, às vezes faltava comida e o Senhor deu um milagre, água, milagre do Senhor, o povo reclamava. Impressionante, durante 40 anos, Moisés vivendo com aquele povo, um povo que muitas vezes se rebelava contra Deus, um povo que reclamava. Cara, e Moisés estava ali, Moisés permanecia com o Senhor, temente a Deus. No mínimo que a gente poderia esperar é o quê, gente? Sinceramente, quando eu olho essa história de Moisés, cara, Moisés tinha que chegar lá na terra prometida. Aquela mansão para ele. Ele governar todo mundo. Se transformar o governador da terra prometida. Viver pelo menos mais uns 200 anos lá. O pessoal pagando bons impostos para ele. Uma mansão com aquela piscina, servos. Mas 40 anos é muita coisa com aquele povo, que terrível. Mas o que acontece no final da vida de Moisés? Deus chama Moisés e fala assim, Moisés, ó, tá vendo aquela terra? Viu como é que é boa a terra? Olha lá, olha para o lado, o que tem lá, caramba, olha quantas... Moisés, olha aquele riacho lá,
Moisés, olha como é que é maravilhoso, tanta coisa que dá para fazer. Acabou o sofrimento, acabou o deserto, tem água à vontade, tem comida, tem fruto. Olha, dá para as crianças brincarem, dá para fazer uma cidade maravilhosa com logística, organização, tudo maravilhoso. Moisés falou, uau, 40 anos, pai, valeu a pena. Mas você não vai entrar não, Moisés. Você não vai entrar não. E aí Moisés morreu. E dá a entender aqui que o próprio Deus enterra Moisés, sepulta Moisés. Começando a chuvinha aí para nos abençoar. Amém? Pessoal, agora vai exigir um pouco mais de concentração de vocês, tá bom? Amém? E minha também. Pouco passa. Irmãos, Moisés, ele foi sepultado ali com uma ótica humana. A gente pensa, talvez, nas injustiças. Por que Moisés não entrou depois de 40 anos? Não entrou na terra prometida? E aí, irmãos, Moisés, ele se tornou um amigo de Deus. Moisés, ele se torna amigo de Deus. E eu entendo que, na verdade, Moisés, obviamente que ele entrou na terra prometida. Porque Moisés entendeu, antes de muitos, e talvez o que muitos hoje ainda não entenderam, que a terra que Deus estava levando ele, não era para uma terra aqui nesse mundo terreno, mas a verdadeira pátria celestial, o povo de Israel, aquilo que representou toda aquela história, e tudo que nós vimos depois, na verdade apontava para algo muito maior, algo muito superior. Deus, ele sim levou Moisés para a terra prometida. Deus levou para Nova Jerusalém, para a pátria celestial, para a eternidade. Moisés, Hebreus capítulo 11, fala que Moisés ele andou pela fé. Aquela terra aqui, Canaã, seja qual fosse, era muito pequena, era muito pouco para aquilo que verdadeiramente Deus tinha preparado para Moisés. Deus ele não foi injusto com Moisés, pelo contrário, Deus mostrou os seus planos a Moisés. A satisfação de Moisés não estava numa terra que ele chegaria, mas a satisfação de Moisés estava em Deus. Entenda isso, irmãos. A satisfação de Moisés estava em Deus. Deus era a promessa de Moisés. Deus é a nossa promessa. A nossa satisfação está nele. Ele é o que nós esperamos. Ele é a nossa promessa. Ele é a nossa garantia. Ele é a nossa certeza. Ele é a nossa paz. Nós precisamos estar nele, satisfeitos nele, firmados nele. Moisés se relacionava com Deus como alguém que se relaciona com um amigo. Durante todo esse período que Moisés estava no deserto com o povo de Israel, Moisés encontrou sim a sua pátria. Moisés encontrou sim o reino que o aguardava. Moisés encontrou sim aquilo que ele esperava. Moisés ele estava com Deus e Moisés estava em Deus. Ele é a nossa segurança. Irmãos, nós precisamos aprender a estar em Deus, com o Senhor, independente das circunstâncias, independente de onde nós estivermos, independente do que aconteça. Irmãos, o que eu espero, o que eu quero para 2021, qual é o meu planejamento, qual é o meu propósito? Primeiramente, eu preciso, eu quero, eu necessito estar em Deus.
Você pode fazer tantos planos, projetar tudo, sonhos, projetos, se organizar. Faça tudo isso. Mas o seu primeiro objetivo seja: eu preciso estar em Deus. Irmãos, eu não sei se em 2021 vai ter um coronavírus potencializado. Eu não sei se em 2021 algum país desse vai soltar uma bomba nuclear. E todo mundo vai ficar com 3 olhos, 1 olho, sem 2 pernas. Eu não sei se você estará assim no próximo ano, ou se eu estarei. Eu não sei se você vai estar numa mansão com tudo certinho, com 2 pés, com 2 pernas. Eu não sei. Eu não sei onde nós estaremos, o que estaremos fazendo. Não sei nem se eu estarei aqui, ou se esse mundo estará. Mas uma coisa eu preciso ter no meu projeto principal de vida. Eu quero estar com Ele, eu quero estar nele. Porque Ele é minha garantia. Não é um lugar, não é algo, um bem material. Ele é o que nós necessitamos. Moisés, ele não se frustra. Moisés, durante 40 anos, ele se aproxima de Deus. Ele se relaciona com o Senhor. Ele tem experiências. Ele conhece mais a Deus. Moisés, ele entende que ele não estava indo para uma cidade, para um país, por um lugar físico. Moisés entende que ele estava se aproximando cada vez mais daquele que conversava e se relacionava com ele às vezes. E quando chega em certo momento, Deus fala: Moisés, olha que coisa maravilhosa. Olha para todos os lados. Olha o que esse mundo tem. Mas Moisés, agora eu vou te levar para um lugar muito melhor. Porque eu estou esperando esse momento faz tempo, Moisés. Eu estou esperando o momento, Moisés, que nós vamos estar andando junto e você vai entender todas as coisas. Moisés, eu estou esperando esse momento para te levar para uma terra onde você não vai precisar mais pegar o fruto na árvore, porque lá você não vai ter mais fome, Moisés. Moisés, lá você não vai precisar mais dormir, porque lá não vai ter mais cansaço, Moisés. Moisés, eu quero te levar para um lugar que não vai ter mais choro, Moisés. Que não vai ter mais dor, Moisés. Vem comigo, Moisés. E é isso que Moisés faz naquele momento. A próxima geração entrou na terra. Mas Moisés, ele foi para a terra prometida, para a verdadeira promessa. Aquela que nós estamos aguardando até hoje. Foi assim que Moisés foi levado por Deus para estar com ele eternamente. Quando nós olhamos no Novo Testamento, muitas e muitas e muitas vezes Moisés é citado, seja através das suas leis, seja através de um fato. Mas teve um momento, lá no Monte da Transfiguração, que os discípulos estão com Jesus no monte, 3, Pedro, Tiago e João. E de repente, eles veem uma nuvem, um clarão, e de repente eles veem Jesus com Elias e com Moisés. Interessante que, claro que aquilo ali representava a lei e os profetas. O próprio Cristo. Era o Cristo ali representado. No Antigo Testamento, o Cristo era visto através das leis e dos profetas. Essa figura de Moisés ali com Jesus, caminhando com ele, imagino eu, né? Vocês estavam caminhando. Aquele amigo de Deus continuava, mas agora muito mais próximo. Continuava caminhando com Deus. Irmãos, escute o que eu vou falar para vocês aqui. Se o seu prêmio maior não for estar com Ele, algo sempre vai estar errado na sua vida. O meu maior prêmio, a minha maior satisfação, tem que ser estar com o Senhor.
O que tem que doer mais na minha vida é quando me distancio dele. Moisés não estava em busca da terra prometida, irmãos. Moisés estava sempre em busca de estar perto de Deus. Quando chega no final da vida de Moisés, 120 anos, ele não estava doente. A Bíblia diz que ele morreu doente, fraco. Ele estava com vigor ainda. Porque aqueles que esperam no Senhor, sim, renovam suas forças. Ele estava lá animado, de repente poderia viver mais alguns anos lá na terra prometida. Mas Deus levou Moisés. Moisés, você cumpriu a sua missão, você cumpriu a sua tarefa. Você trouxe o povo, deixa agora eles lá. Agora vem. Vem. Porque essa terra que eu tenho falado, é isso que eu tenho prometido. Desde que o homem pecou, essa é a minha promessa. Qual é o seu projeto para 2021? Quais são os seus planos? Mas o meu convite, desafio que eu lhe faço hoje, nessa manhã, eu tenho certeza que Moisés passou ano após ano, 40 anos ali, e ele poderia ficar tão amargurado e falar, caramba, 40 anos eu estou no deserto ainda com esse povo. 40 anos e não se cumpriu o que Deus falou. Irmãos, eles poderiam pensar assim, mas na verdade ele estava com o Senhor. E é isso que importava. O que você quer nesse ano de 2021? Estar às vezes com o Senhor? Vir aqui na igreja ouvir uma palavra? Orar de vez em quando? Sabe, acordar, se preocupar com tantas coisas, já vai para o celular, organizar trabalho, correria, contar dinheiro, ou você quer acordar aos pés do Senhor? Ele é a única garantia que nós temos, irmãos, não existe outra. O que você deseja em 2021, irmãos? Dar migalhas para o Senhor, dar o que sobra para o Senhor ou dar a sua vida a Ele?